Opa, estamos de volta com os donos da bola. Bom, a gente agora fala de uma coisa muito boa que vai resolver o seu problema, principalmente em dias de trânsitos cabulosos aqui em Belo Horizonte. O negócio é o seguinte, agora você não tem mais desculpa para deixar de comprar a sua Dafra Zero. Pois é, porque uma coisa é certa. Quem faz o teste Dafra sai convencido na hora de que está, de fato, fazendo o melhor negócio. Motos com belo design, potência e, sem dúvida, o melhor custo-benefício. Dá só uma olhada aí na oferta da Motovia. Olha essa Riva 150. Felipe Junqueira comprou 3, hein? Visual moderno e conforto para o seu dia a dia. Aí você escolhe R$ 4.990 à vista ou uma pequena entrada, mais parcelas de apenas R$ 229. Tá muito barato, mas tá muito barato mesmo, hein? É isso mesmo. Riva 150 completona de fábrica com rodas de liga leve, freio, de liga leve, freio dianteiro a disco. Pera, não vamos atropelar. Freio dianteiro a disco. Você sabe que isso faz muita diferença. Você pilota a moto, sabe que isso faz muita diferença. Painel digital completo e até indicador de troca de óleo para você cuidar bem da sua Dafra. Tudo isso, preste atenção, por apenas R$ 229 por mês. Tá fácil demais, não tá? E tem mais, hein? Se você comprar a sua Dafra Riva 150, a Band vai te dar um capacete. Então corra já para a Motovia, faça o teste Dafra, o teste que convence. Dimara tem 6 filhos, hein? Comprou uma para cada filho. São 6 lojas, uma para cada filho da Dimara. Na Pedro II, na Amazonas, em Contagem tem, Betim também tem, 7 Lagoas, terra de Álvaro Vilaça. Anote aí o endereço. Amazonas 2673, Avenida Amazonas 2673, e o telefone é o 3555-6000, 3555-6000. Fale com a Edna lá, diga que viu aqui nos Donos da Bola, que tem muito mais vantagens, ok? Lá com a Dafra é só ligar, 3555-6000, vá de Riva 150, porque para se livrar desse trânsito, só de Dafra. Olha aqui, pessoal, o zagueiro Hever foi punido pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol por conta da expulsão sofrida no jogo contra o Tijuana pelas quartas de final da Copa Libertadores. O capitão não vai poder atuar nos jogos diante do Newell's pelas semifinais da Copa Libertadores. Hever foi expulso por reclamação após o jogo ter terminado. O árbitro da partida, o chileno Patrício Politi, escreveu na súmula que o jogador teria usado linguagem injuriosa ao aplaudir e gritar. E o Atlético ainda foi punido também em $2.000. Leandro, é uma grande perda, hein, cara? É uma grande perda. O Atlético tem na sua base a defesa com Pierre, Donizete e a dupla de zaga Leonardo Silva e Hever. Mas o Hever também, é claro, naquela situação em que ele se encontrou diante do Tijuana, ele na verdade não teve cabeça para segurar a pressão que ele teve, né? Por isso foi expulso e a Conmebol advertiu. O que eu acho interessante nisso é que a Conmebol, ela pune tudo, né? O Luiz Fabiano, o Hever, mas a torcida do Corinthians que fez aquilo foi em Oruro, né? Bolívia, não acontece nada. No jogo estava fechado, no outro jogo já tinha torcedor. Então é uma grande perda para o Atlético, mas eu acho que o Atlético tem tudo para passar pelo Nilson. Ô, Felipe, essa atitude do Hever no jogo já era uma demonstração do cansaço mental que esse time estava ou não tem absolutamente nada a ver? Não, eu acho que era do momento, do jogo, das circunstâncias do jogo. Mas foi um baita vacilo do Hever, né? Ser expulso depois que o jogo terminou, isso aí é... E depois da defesa, demais, né? Que é pior. Pois é, vai lá abraçar o Vitor lá, exatamente, levantar ele. Todo mundo fez, né? Pô, foi lá pro juiz, xingar juiz. E o jogador experiente, né? Rodado como o Hever, já participou de N situações, já esteve nessa situação de risco, de pressão, como já tinha estado ali. Claro que ali foi um momento muito emocional, que veio das arquibancadas, que veio do gramado, a gente até entende isso, mas um jogador com a experiência do Hever e sabendo a importância que ele tem para essa equipe do Atlético, quando ele é o capitão, né? Não foi de forma nenhuma atitude que ele deveria ter tomado naquele momento. E agora vai pagar esse preço. Na questão do Tribunal Disciplinar, ele tem tido até uma regularidade nisso, né? Todo mundo tem sido mas a punido num todo, né? A punição ao Luiz Fabiano foi maior. Mas o Luiz Fabiano, a gente comentava isso ontem. O Luiz Fabiano, ele tem um histórico das arbitragens, já que já vigiam, que já sabe que ele é assim. Então, naturalmente, ele tomaria mais mesmo. Por isso que eu disse ontem que achava que o Hever não ficaria de fora de um contexto
setor de Libertadores, caso o Atlético passe pelas semifinais. Porque o Hever não tem esse histórico em termos de Sul-Americana, que já é diferente. O Luiz Fabiano, ele é vigiado praticamente, porque todo mundo sabe que ele tem essa reação maluca em todos os jogos. E às vezes tem nível de injúrias, né? Xingou a mãe, ele aplaudiu, xingou não sei o quê. O Luiz Fabiano tem histórico até em jogos de Supercopa, Sul-Americana, Copa Mercosul. Tudo, todas as competições. Agora eu pergunto para vocês aqui, o Newell's é um time mais rápido. O Atlético com Gilberto Silva e Léo Silva ficaria com uma defesa mais lenta ou não muda nada em relação ao Hever? A gente chegou a discutir questão da velocidade, agilidade dessa defesa. Nós discutimos isso ontem até, né, Felipe Junqueira, sobre... Eu tenho uma preocupação com relação a isso. Eu acho que vai ter que ser uma tomada de decisão ali de um volante ficar muito plantado, ou não os sair dois, de jeito nenhum. Eu acho e você segurando mais seus laterais. Eu acho que a frente do Atlético ela é muito bem resolvida. E é a parte mais forte que o Atlético tem. Mesmo que o seu adversário, eu acho que ele tem uma qualidade maior do meio para trás do que em termos ofensivos. Só que o Atlético tem uma qualidade enorme no ataque. Então não tem necessidade da sua defesa sair toda, dos volantes irem à frente da forma como eles vão, dos laterais chegarem num jogo como esse, especificamente diante desse adversário. Então talvez uma recomposição maior ali, o volantão mesmo, plantado ali à frente da zaga e segurando um pouco mais o lateral. Mais preso, os dois, né? É. A gente vê alguns times que vêm jogar contra o Atlético aqui, contra o Cruzeiro, sempre aquela famosa linha de 4 ali à frente da defesa, né? Prende os dois laterais, prende os dois volantes e fica difícil de entrar às vezes. É mais ou menos isso que o Atlético tem que fazer, Leandro? Eu acho que sim, mas o Atlético também não pode fugir da sua característica, que é bola para frente, tentar dominar as ações, mesmo lá no jogo em Rosário. O Newell's Old Boys ele não tem feito uma Libertadores dentro de casa, nessa fase que a gente chama de fase final, né, nas oitavas e quartas de final, com capacidade mesmo de chegar à frente, de tentar resolver. Tanto que empatou com qual foi o primeiro adversário do Newell's? Foi o Vélez. Foi o Vélez. Aliás, ele perdeu para o Vélez. E depois empatou em 0-0 para o Boca e a gente teve aquela situação de pênalti. É porque ele não tem ataque, é isso que ele está falando. O meio dele é muito forte, a defesa é muito forte, mas em tempos ofensivos ele não é tão forte. E é um time que pega muito, né? É um time que marca muito bem. E é o líder do campeonato argentino. Então... O Léo Gomide desculpa, claro. O Léo Gomide me informava ontem que o Escoco, o Heinz e o Bernardi, que é o volante, têm os contratos encerrados agora no final do mês. E que não é garantia de que eles fiquem. E aí o Newell's precisaria investir dinheiro para a permanência deles. Para um aditivo, para a permanência de mais um tempo e tal, ou mesmo para renovação. E tem um zagueiro, que eu vou lembrar o nome dele, daqui a pouco eu falo, aliás, eu tenho até anotado ali. Na verdade, só para o Escoco que precisaria de um dinheiro. Porque 2 o Heinz, milhões ele fica de dólares, livre, né? De euros, aliás. E aí era só a renovação mesmo. Aí é a negociação, mas o Escoco você precisa pagar a equipe dele. Do Catar. E ali você tem que ter um acerto mesmo, porque vai estar recomeçando a temporada. Agora, uma situação estranha, né? Como é que você deixa os contratos vencendo para essa reta final? E tem a questão jurídica mesmo, do tempo disso. Se eles vão renovar o contrato, isso já está acontecendo. Sim. Porque para você entrar mesmo com aditivo, você tem um limite. Né? E esse limite já está muito próximo. A gente vai ter as notícias nas próximas horas. Mas é complicado que você deixe esses jogadores de fora. Mas não é difícil. Um aditivo, e eles ficam para mais E perder o Heinz seria muito duro para eles, que é um grande zagueiro. Eu até não acho ele um grande zagueiro, mas é um cara experiente, disputou a Copa do Mundo. Isso faz é um cara que na decisão ele faz a diferença. Sim. Olha aqui, o meia cruzeirense Diego Souza falou com a reportagem dos donos da bola sobre seu desempenho no Cruzeiro e metas também para a temporada. Vamos conferir. A hora da coletiva pode ser um momento complicado para alguns jogadores. A timidez é a principal justificativa. Mas o camisa 10 do Cruzeiro prefere ser sincero. Não sou tímido. Sim, algumas coisas até sou, mas para dar entrevista eu nunca fui. E sempre expus o que eu queria falar, mas não gosto muito mas sempre que tiver que falar, eu vou falar numa boa. Ele não gosta de dar entrevista, é que as respostas têm que aparecer em campo. Sem dúvida, aí tem até que ser um pouco mais ousado. Ousadia é a palavra para quem já está com a cabeça na volta dos Estados Unidos. Será um retorno em ritmo acelerado. 2 competições importantes, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vão ser tantos jogos que não tem nem como priorizar nada. A gente tem um grupo forte. Mata-mata. Cada jogo é uma decisão.
E Diego Souza conhece bem a competição. Eu ganhei 2 Copas do Brasil e cheguei numa final. É uma competição que tem que estar com a equipe bem encaixada, porque dependente do adversário, há complicações. Você vai jogar com equipes de qualidade, que dentro de casa são muito fortes. Então tem que aprender a jogar fora de casa para fazer bons resultados, porque se deixar abrir fora de casa, perder sem fazer gols, chega dentro de casa com uma responsabilidade muito grande e nem sempre consegue ter êxito para reverter o resultado. Para fazer valer o ano, um título será muito bem-vindo. Melhor ainda se puder escolher. Do brasileiro, sem dúvida. Creio que é um campeonato mais difícil, mas como eu disse, por ser mata-mata, por ser um campeonato com final e tal, é bem gostoso ganhar a Copa do Brasil. Felipe Junqueira, discorra sobre Diego Souza nesse meio-campo do Cruzeiro. Eu acho que ele é o jogador-chave. E eu acho que ele está devendo ainda. Principalmente nesse brasileiro, é o Diego Souza do Atlético que está jogando. Aquele Diego Souza que era reserva do Renan Oliveira. Eu acho que o Diego Souza ainda está mal, mas eu acho que ele é o jogador-chave. Quando ele melhorar, ele vai levar esse time do Cruzeiro para frente. É isso mesmo, Leandro? Eu também acho. O Diego Souza é um jogador-chave para esse time do Cruzeiro, realmente. Ele tem aparecido pouco, né? Mas taticamente ele chama a marcação, ele ainda impõe um certo medo no adversário, os adversários até um pouco mais inexperientes, mas o Diego Souza ainda está devendo mesmo. Dimara, tive alguns torcedores pedindo o Diego Souza fora do time e o teste de outras formações. Não, para mim o Diego Souza é o armador dessa equipe, ele não é o segundo atacante. Acho que o Marcelo vai chegar a essa conclusão. O Diego só não está rendendo aquilo que se espera dele, porque ele está mal posicionado, mas no time Vasco, sem definição ele no meio. jogava mais à frente, é o que o Leandro pediu aqui. Você acha que vale a pena tirar um homem de referência, jogar sem um atacante de área e adiantar ele mais, como o Leandro disse há pouco? Aí você tem o Dagoberto, você tem o Martinuzzi para estar ali na frente. O Diego é o armador, mas ele é o pensador dessa equipe. Enquanto não chegarem a essa conclusão e continuarem impondo isso ao Everton Ribeiro, o Cruzeiro não vai evoluir da forma como se espera. O Everton Ribeiro já teve a sua chance, já teve a sua oportunidade, mostrou que não é isso. A questão do Diego Souza não estar rendendo é um mau posicionamento do meio-campo do Cruzeiro. A situação não é essa. O Cruzeiro vai chegar a essa conclusão, o Marcelo vai chegar, porque ele está trabalhando o time nesse sentido. Mas até quando o torcedor vai aguardar essa regularidade? Aí você pergunta pro Marcelo. O Diego Souza, ele é o pensador dessa equipe e é assim que ele tem que jogar. Ele não é o segundo atacante. A bola tem que passar por ele. Então você está falando de perguntar ao Marcelo. Então o Marcelo está errado armando esse meio-campo e essa frente do jeito que está sendo feito. Eu acho que ele está fazendo as suas tentativas e as suas observações. E acho que ele vai chegar a essa conclusão que a gente está colocando aqui, que acho que o torcedor também já sabe. Eu só tenho um receio, que é o fato de queimar o Diego Souza nesse andamento da história, né? Dessa indefinição do meio-campo do Cruzeiro, as cobranças vierem todas para cima do Diego Souza. Que é normal e natural. Que é normal e natural, mas e aí ele pagar o pato de uma situação que não é ele. É bom que o torcedor saiba sempre o seguinte, taticamente quem define como é que o jogador vai jogar é o seu treinador. Mas não estou entendendo, gente. Vocês transportam para ele toda a responsabilidade. E aí agora você diz que ele não é o único culpado? Mas não, ele tem a responsabilidade que ele criou por ser um grande jogador. É, lógico. Ele criou, ele veio pro Cruzeiro como torcida vai ter que esperar ele engrenar aquela fase que ele teve, por exemplo, no Vasco, no Palmeiras? Mas ela não tem que esperar, lógico. E não é o Diego Souza que ela tem que esperar, ela está esperando uma definição do Cruzeiro, do treinador, do meio-campo do Cruzeiro. Se você pegar a entrevista do Marcelo Oliveira falando sobre esses jogos nos Estados Unidos e de estar com a equipe mais junta, é exatamente isso. Lá ele vai ter talvez mais tranquilidade, sem tantas cobranças, para estar tendo uma definição melhor desse time. Eu continuo na minha filosofia. Eu acho que o meio-campo do Cruzeiro está mal posicionado. Acho que ele está mal escalado, porque você teria que ter um primeiro volante, você teria que ter o Nilton de primeiro volante, o Lucas Silva de segundo, se não quiser o Lucas, o Souza, e você teria que ter o Diego Souza na armação, e talvez ali se utilizando de jogadores que tenham um contexto mais de habilidade. Martinuzzi, o Dagoberto na frente, agora com essa contusão, sei lá como é que ele vai fazer com isso, mas você tem o Vinícius Araújo melhor, né? e que tem a boa finalização. Isso é básico no futebol, é quase receita de bolo. E a vantagem do Cruzeiro, claro, é de ter um banco qualificado. Tem bons jogadores que entram e resolvem. Bom, voltando para o lado preto e branco, os jogadores atleticanos aproveitam os últimos dias de folga antes da maratona de jogos que se inicia no mês de julho. Focados, o objetivo é levantar a taça da Copa Libertadores. Essa cena aí é antiga.
Nesse momento, os jogadores curtem os últimos dias de folga e sabem que julho será mais um mês desgastante. O Galo vai entrar em campo pelo menos 7 vezes pela Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Será o início de uma maratona com jogos no meio e no fim de semana. A parte boa dessa história é que dos 7 jogos que o Galo tem pela frente, 5 serão disputados em Belo Horizonte. Pelo menos o desgaste com as viagens pode ser evitado. O primeiro adversário é o Newell's Old Boys. O duelo será no dia 3 de julho em Rosário, na Argentina. Na semana seguinte, o jogo de volta será no Independência. Um confronto que vale vaga na final da competição. A torcida, comissão, é todo mundo. Competição que há muito tempo não disputa e estamos na semifinal. Tem que valorizar mesmo, tem que priorizar, não tem como. Em meio a essa decisão, o Campeonato Brasileiro começa a acelerar. Mas o foco dos atleticanos é na competição continental. São competições diferentes, brasileiro no início, Libertadores acabando, faltando 4 jogos, motivação outra, pensamento outro. Voltar com força total, vamos ter tempo para trabalhar e dia 3 tenho certeza que a postura vai ser bastante diferente. Muito bem, Felipe, rapidamente, o Newell's em casa, no mata-mata até aqui, não se apresentou bem, jogou bem fora de casa. E fora de casa é onde o Atlético, que é aqui no Independência, tem mais força. E aí? Olha, Henrique, vão ser 2 grandes jogos, né? Isso que todo mundo espera. O Newell's jogou em casa contra o Vélez, estou falando só mata-mata. Perdeu. Virou fora de casa. Jogou contra o Boca, empatou, foram 2-0, disputa de pênalti, ganhou em casa só nos pênaltis, depois de milhares de cobranças. 29, né? 29 cobranças. Um jogo 29. Histórico até, acho que no Libertadores nunca teve isso. Mas eu acho que eu estou muito preocupado com o Atlético ainda. O Atlético, essa parada pode ser boa para o Atlético, mas o Atlético chegou nela muito mal. Inclusive o time titular. Não tem esse negócio do time reserva, não. Jogou mal contra o segundo jogo contra o Cruzeiro, jogou mal os 2 jogos contra o Tijuana e era um time titular. Te preocupa ainda a situação do Atlético, Leandro? Preocupa um pouco, porque a gente, fazendo uma curva, o Atlético chegou no ápice, para mim, na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, o primeiro jogo. Depois, tecnicamente, o time caiu muito. Caiu e contra o Tijuana foi dominado. É isso que mais me preocupou. Contra o Tijuana mereceu vencer aquele jogo, não foi o Atlético. Lá e aqui. Lá e aqui. O Vitor fez um verdadeiro milagre colocando esse time na semifinal. Mas é claro, é um time muito bom, já encantou o Brasil ano passado, vem encantando esse ano. E eu acho que vão ser 2 jogos, como o Felipe falou, 2 jogaços de futebol. E aí, Edmara, você acha que... Eu perguntei só ao Leston ontem aqui sobre a questão da diferença entre Tijuana e Newell's. E estava vendo alguns jogos do Newell's pelo torneio final da Argentina. É um time mais rápido e mais habilidoso. O Tijuana é um time de mais força física. Você acha que isso tem... Onde de uma muda? Escola mais tradicional. Escola Também, né? além de tudo que cerca. Né? A torcida do Tijuana foi ridícula, por exemplo, no jogo lá. Estava lotado o estádio, mas não fazia pressão nenhuma. Diferente da Argentina. Exatamente. Que você vai sofrer essa pressão, que você vai ter essa responsabilidade, ao mesmo tempo que eu acho que você muda o contexto também do seu pensamento e da sua responsabilidade. Quando você vai enfrentar uma equipe argentina, a sua responsabilidade é uma. Quando você vai enfrentar o Tijuana, você já tem aquela história, sinceramente. Acho que os jogadores entram mais ligados. Muito mais. O nível de concentração é muito maior. E acho que o trabalho que o Cuca vai realizar nesse período agora que eles vão ter de tempo integral, né, nessa parada aí para a Copa das Confederações, vai fazer com que isso se torne ainda mais forte. Né? Eu tenho uma tranquilidade em relação ao Atlético, da forma como ele vai jogar, porque eu acho que o Atlético não desaprendeu a jogar. A forma do Atlético jogar é uma forma inovadora, diferente, de movimentação. E os jogadores do Atlético, todos eles têm talento para fazer isso. Estou falando em termos de time titular. E como você vai ter a recuperação desses jogadores, exceção aí do Hever, que não vai jogar pela suspensão, mas a frente do Atlético, que é a força dela, vai estar inteira. É esse que é o diferencial que eu aposto no Atlético. Porque quando você tem uma defesa, você fala assim, o adversário tem uma defesa melhor, mas aquela movimentação que o Atlético faz, ela dificulta demais a marcação do adversário. Então, eu acho que só depende do Atlético. A responsabilidade dessas semifinais é do Atlético. Daqui a pouco a gente fala mais de Atlético Cruzeiro, Copa das Confederações, tudo isso depois do intervalo. Rapidinho, 2 minutos só, até já. Os donos da